E aí, rapaziada, finalmente o tão esperado resumo de Five Nights at Freddy's 2, o filme. Eu vou estar contando para vocês. Antes de começar o resumo, eu quero falar só algumas coisinhas. O resumo vai ser feito com minha voz normal, com modificador de voz por cima, para manter a privacidade. E era só isso mesmo. Bora lá começar com o resumo. O filme de FNAF começa com a Charlotte lá na pizzaria sentada no chão, esperando o que parece estar esperando a Puppet, enquanto ela tá meio que sendo uma pessoa ignorada na festa. Dois funcionários até chegam nela, tentando bater um papo, sei lá, falar, tipo assim, pra ela ir falar com os outros, mas ela ignora, então ele sai. Só que aí logo depois vem a Vanessa, pequena, né? Chamando ela pra sair dali, porque, pô, ficar ali o tempo todo não ia ter graça nenhuma. Só que aí, né? A Charlotte fala que não, ela confia mais na Puppet e que as outras crianças também nem querem ela por perto. Tipo assim, achando como se ela fosse uma pessoa estranha demais pra se conhecer, ela não gostasse. Só que aí a Vanessa conseguiu convencer ela, aí ela vai lá pra mesa, como sempre, sendo uma pessoa meio ignorada. Até que ela vê um dos mascotes da pizzaria pegando um garoto. E o que parece é um coelho amarelo. Que se você não sabe, é claramente o Willy, né? A Charlotte vê isso e tenta até avisar para algumas pessoas, só que as pessoas ignoram ela. Até uns respondem na ignorância a ela. Então ela toma coragem e vai ela mesma lá confrontar, ver o que tá acontecendo. A Vanessa até tentou impedir dela não ir, mas ela ignorou. Ela vai seguindo o coelho amarelo, o que parece estar indo pra uma cozinha meio apagada, não tem ninguém lá. Aí ela vê que o menino tá desacordado no chão, enquanto a pessoa que tá com a roupa de coelho tá lavando as mãos, eu acho. Aí ela pega o guri sem o coelho ver, só que aí ela não percebe que ele que percebeu ela. Ela vai andando, só que o William vê e claramente percebe o risco e vai atrás dela, bem lento, bem lentinho, para causar aquele clima do tipo, não tem o que ela fazer mais, o jeito é aguentar. Ela consegue até sair, mas no meio do palco ninguém liga pra ela de novo, mesmo ela estando segurando um guri nos braços. Ela dá um gritão, aí sim o pessoal vê, ela solta o menino volta pros pais. E quando ela cai no chão, virada de costas, nós vemos que ela levou várias facadas. 3 facadas do William, enquanto ela tentava escapar dele. E ela cai exatamente aonde? Na tampa da onde a Puppet sai para o show. Então ela cai dentro, lá, só que a Puppet tava saindo, e a Puppet pega ela no colo, e aí ela sobe, e é assim que termina a cena inicial. Aí sim começa o filme, mostrando a Vanessa, que parece que ela tá tendo esse pesadelo, ou essa ilustração do pesadelo. E o Mike liga pra ela, perguntando sobre o encontro deles. O Mike tá em uma casa nova com a Abby escuta a conversa toda. Aí depois o Mike desliga, aí a Abby vai bater um papo com ele, falando se ele já deu um beijo nela, que chega meio engraçado. Aí a Abby só pergunta pra ele do porquê ela não pode ir. E ele só fala, por que não? Bela ilustração. Aí ela tá se preparando pra sair pra escola, até que chega um amigo do Mike pra ajudar ele lá na casa. Ele apareceu bem pouquinho lá no primeiro filme e ele aparece tendo um pouquinho mais de destaque nesse filme. Aí ele fala com a Abby, cumprimenta a Abby, aí a Abby chega lá, o ônibus chega, ela vai. E o amigo do Mike e o Magic ficam lá na casa fazendo meio que a pintura. Aí tipo, chega lá, eles estão lá conversando sobre a tia da Abby, que no filme passado todo mundo pensou que ela tinha morrido, mas não, ela só tinha desmaiado. Aí ela falando que por conta da tia dele, todo mundo queria saber sobre a Fesp e que tinha que manter segredo, não falar nada sobre
isso sobre o ocorrido do filme passado. E o engraçado dessa cena é que ele fala isso, tipo assim, não podemos falar, ninguém pode falar. Corta pra cena, a Abby tá falando todo o resumo do primeiro filme pro pessoal do ônibus. Meu Deus. Tem um pessoal no ônibus que acreditou e outros que não acreditou, porque achou muito absurdo. E ela chega lá, aí tem um garotinho lá que o pessoal teoriza ser o Gregory. Só que, sei lá, eu acho que, dependendo da pessoa, tá, pode ser. Aí ele conversa lá com a Abby, pergunta se, a história é legal. Ela perguntou, como é que você acredita? Aí ele pegou e falou que acredita em alienígena e outras coisas, assombração. Então não era difícil dele acreditar nessas coisas também. Aí o garoto perguntou pra Abby se ela ainda ia voltar na pizzaria. Aí a Abby falou que até queria voltar, mas o Mike inventou uma desculpa pra ela, dizendo que os animatrônicos estavam quebrados, que um dia ele ia consertar. Só que a verdade é que nem ele sabe o que aconteceu. Aí, né, aparece lá que na escola da Abby tá tendo concurso de robótica, pra, tipo assim, você fazer seu robô e tal. Só que o professor, ele é um otário. Ele é arrogante com todo mundo. Aí ele vê que a Abby quer participar, ele tenta inventar todas as desculpas possíveis pra ela não participar. E tipo, é muito estranho ele ter preconceito logo com a Abby. E só pra avisar, ele se arrependeu, eu acho que claramente ele se arrependeu até o final desse filme, mas eu vou contar só depois, né? Aí eles já estavam dentro da sala. Aí o professor falou todas essas coisas. Só que aí o garotinho de cabelo loiro falou, não acredito, não precisa ficar ofendido com esse canal. Esse cara aí é um otário com todo mundo, então nem precisa se preocupar muito. Aí se passou um tempo, a Abby voltou da escola. Aí o Mike tava lá se arrumando para ir no encontro com a Vanessa. Ela ajuda lá com a gravata. Aí depois ela pergunta se podia ir ver os amigos, que eram os animatrônicos. Só que o Mike fala que, não tem como ir não, porque eles estão quebrados, inventando a mesma desculpa, falando, eles estão quebrados, não tem o que fazer, de jeito, vai ter que ficar, porque ninguém sabe nem o que aconteceu com eles direito. Aí fica meio triste, só que aí ela fica lá assistindo um programa de caça-fantasma. Aí o Mike vai pra lá, né, pro encontro. Vai pro curso, aí depois a Vanessa chega lá no encontro, eles conversam sobre os eventos do filme passado, começando, aí o Mike fala pra Vanessa que ela tá com uns problemas com o pai, ele recomenda ela fazer a mesma coisa que ele fez pra superar o trauma do irmão do filme passado, que é o negócio lá do sono, que você dorme e confronta o seu trauma. Aí, né, depois de uma conversa ali e outra, o Mike volta pra casa e descobre que a Abby foi encontrar os animatronics, com a placa dizendo, um papelzinho na porta falando que ia consertar os animatronics. O Mike fica meio com raiva e meio preocupado. Ele vai lá na pizzaria onde a Abby, do filme passado, onde a Abby foi. Ele chega lá, vê ela sentada no chão, perguntando onde tá os animatronics. E finalmente o Mike pega e fala a verdade. Não, na verdade eu não sei, mas provavelmente eles devem estar no céu e também no seu coração. Isso aí foi tão ruim que até a Abby falou, nossa, que cringe. Só que aí pra se redimir, ele chama a Abby pra escolher um brinquedo aí da pizzaria pra ela ficar feliz. Véi, tem até a referência de um meme lá, que é do que o Mike pega o ursinho do Fred e ele clica. Véi, é muito engraçado, véi. Aí a Abby pega, vê lá um Fast Talker. Só que eu acho meio estranho porque o Fast Talker não é, sei lá, da pizzaria do primeiro filme. Não, é do segundo filme, do Toy Freddy. Só que aí depois disso, né, corta pra uma parte lá que a Vanessa, um dia, tava meio que na academia. Aí ela tava lá de boa, fazendo exercício, até que ela começa a ter umas alucinações com o próprio pai. Aí ela fica meio nervosa, tenta correr. Aí ela pega uma arma na bolsa dela. Aí quando ela vira,
Bonnie, que é o William, pega ela pelo braço, ela aponta a arma pra ele, só que não era o William. Era só uma alucinação, era apenas o treinador preocupado, porque ela saiu correndo do nada. Aí ela meio que ouve, faz o conselho do Mike, usar o negócio lá do sono para tentar confrontar o pai no trauma. Aí, né, ela volta, vai lá fazer um negócio, a mesma coisa que o Mike faz, bota lá, deita na cama, aí tem lá, ela entra no sonho, aí ela vê o pai na garagem de coisa, fazendo uns animatrônicos de doidão das ideias, ela confronta ele dizendo que não tem medo mais. Aí o engraçado é que ela fala isso, só que quando ele começa a se aproximar dela, ela sai correndo. Aí, por conta disso, ela até vira criança de novo. Ela entra lá em uma sala diferente e ela tenta se esconder. Ela vê nada mais, nada menos que a Circus Baby, que é muito aleatório. Mas o pai dela acha ela tenta correr de novo. Ela vira adulta. Depois ela começa a passar de uma fase para fase. Tipo assim, foi de criança para normal e depois de para policial. Ela vira meio que a policial, ela tem a arma, ela atira nele, ele cai lá daquela parte da escada. Engraçado que ela cai, ele cai, só que é muito toscamente, é muito estranho. Aí ele cai, mas ele fala, você sempre vai ser minha. E ela acorda. Aí ela fica meio desesperada.